Bom dia, amigos. Pintacilgo falando, dia 28 de junho, 5h40 da manhã. Acordei cedo para gravar para vocês, começando as rotinas de orações, exercícios e rotinas metabólicas, leitura. 10 graus Celsius hoje, bastante frio, né? Estou aqui no meu estúdio e o assunto de hoje é a agenda woke. Agenda woke, meus amigos, no serviço público, nas empresas privadas, no mundo, no Brasil. A agenda nova? Ela não, nenhuma agenda é nova, né? Ela é uma agenda que está se tornando conhecida agora, mas de nova não tem nada. Já se falava, né, que aquela história de Pelotas é capital de LGTV, porque os fazendeiros botavam os filhos para estudar na Europa e eles voltavam afeminados, né, muito educados, com nojinho e aversão à vida dos pais, dos ancestrais, a vida no campo, vida mais bruta, mais suja, digamos assim. E essa agenda, ela está intimamente ligada à vida urbana, né? Intimamente ligada. Quanto mais urbano você é, mais woke você é. Então a gente tem uma sociedade hoje que os homens se comportam como mulheres e as mulheres se comportam como crianças. Eu recebi a visita de um amigo aposentado hoje e ele está chocado como não para de piorar. A coisa é exponencial. O país foi se urbanizando, assim como a Europa, o Japão, Estados Unidos, e as pessoas foram ficando mais e mais woke, por um motivo é muito óbvio. No campo você acorda respeitando os seus ritmos circadianos. Como você não tem com quem contar, você conta com Deus e você mesmo, que é o plano bíblico da raça adâmica, né? Que Deus tinha para a raça adâmica, tem para a raça adâmica. Viver em comunidades, áreas rurais, né? Então, pega sol o dia inteiro, tua testosterona fica alta. Primeira luz do sol do dia já bate na tua retina, desperta todo o seu sistema hormonal e te prepara para o dia produtivo. E como o cara já começa fazendo força, levantando o tambor de leite, ordenhando vaca e cata animal, carrega balde, o corpo rapidamente se esquenta, não tem essa de frio, de chuva, de umidade, vai ter que fazer. Se você não fizer, você morre, ninguém vai fazer para você. Então isso forja, isso aure um corpo mais resistente, mais musculoso. Você não tem tempo para essas tergiversações de cidade grande, de se o bezerrinho tá feliz, não dá tempo. Não tem essa de iFood, de mototáxi. Você tem que fazer o que tem que fazer. Então, é muito comum aí, trabalhador rural, ele ter um fôlego maior do que atletas de cidade grande. Ele acorda, vai pegar animal no pasto, vai misturar massa de cimento, vai bater uma laje, vai roçar capim, esticar arame de cerca, esse tipo de coisa. E vocês podem observar que já é uma agenda, porque nós perdemos, né, a noção do tempo quando nós estamos inseridos sem visão de tabuleiro nos elementos do jogo, mas vocês podem observar que isso já é um negócio bem antigo. Talvez assim na minha esfera de vida hoje eu vejo que
Isso começou a ser empurrado aí com James Dean, o Michael Jackson foi quando a agenda pisou no acelerador, muita gente imitou o Michael Jackson, é um Peter Pan, né? É um Diamond, talvez tenha sido aí o grande precursor da agenda woke. E agora chegamos ao ponto de policial tá fazendo sobrancelha, militar tá passando base na unha, acampamento de curso de formação, tive notícia que tá sendo a cabaninha dentro de refeitório igual criança. Instrução para atravessar curso d'água está sendo feita em piscina para não ferir os meninos. Instrutor não pode dar arma com. Não pode dar aula com arma na cintura porque tem gente se sentindo constrangida. Não pode defesa pessoal, não pode jiu-jitsu. E todo mundo ultra delicado, cada vez intelectualmente também pior. Porque tinha um desses filósofos gregos que dizia, um desses aí, não interessa quem se é Sócrates ou Platão, que ele dizia o seguinte: o soldado, ele tem que ser apto espiritual, intelectual e fisicamente. Se você perder a intelectualidade, você vai perder o físico mais cedo ou mais tarde. Eu já falei para vocês aqui, repito, existem pessoas com mais e menos habilidades espirituais, físicas e mentais, mas todos nós podemos desenvolvê-las. A espiritualidade e a intelectualidade, elas são como o físico. Você pode fazer um exercício para aumentá-la, vários, praticar, se exercitar. Para aumentar essas habilidades, você fica mais forte, você se desenvolve e as coisas vão ficando mais fáceis, porque o hábito faz o monge. Então, nós temos aqui que... Eu não queria dizer, mas eu estou preparando uma pauta sobre os templários, tá? É um assunto que eu já estava preparando para o projeto antigo, mas é extremamente difícil, se não impossível, sintetizar uma pauta dessa complexidade. Monges guerreiros. Monges guerreiros. A inspiração óbvia para os cavaleiros Jedi, que seriam os templários high-tech. Então você tem aí uma prática ascética, iniciática, de batalha, emprego de armas, guerra santa e oração. Por isso que a mítica deles é tão forte até hoje, a presença deles é tão lembrada, é um assunto que tanta gente gosta de pesquisar, estudar, e tantas ordens hoje se dizem herdeiras dos templários. Porque naquela época, aliás, quem está no comando hoje sabe disso. Não dá para você ter a prática física, desenvolver sua força sem controle. Potência sem controle não é nada. Alguém consegue canalizar a energia de um vulcão? Não. Mas você consegue canalizar a energia de uma lareira, de uma fogueira, de um fogão a lenha, de um forno, de uma forja. Mas o vulcão tá lá, toda aquela energia bruta, desperdiçada, sem controle. Então, para isso vai ter ajuda demais a oração, a meditação. É o caminho para dentro, o autocontrole. Você entender a projeção, entender o jogo, entender o tabuleiro, adquirir a visão de tabuleiro. E para isso, as práticas espirituais vão ser fundamentais.
E o erro de quem desenvolve muito a espiritualidade, ou a forma física, o aprimoramento físico, ou o aprimoramento intelectual, é achar que ele está melhor do que os outros. Assim você vê em cidades grandes o garotinho que está indo pro colégio lá, o jovenzinho que está indo pro colégio, pra faculdade, vem um moleque de 12 anos e mata ele com uma facada, com um canivete, porque ele não sabe se defender. De que adiantou? Não é verdade? O que adianta você estar lá orando num convento, como aconteceu tantas vezes na história da humanidade, e vir um exército inimigo invadir, estuprar as feiras, matar todo mundo e ninguém reagir? De que adiantou? Não é verdade? E também do que adianta você ser um grande guerreiro e ser dominado por lordes, né, de uma sociedade iniciática sem saber que você está sendo dominado, manipulado. E assim a agenda woke, né? Hoje os principais expoentes dessa agenda no Brasil são o Nelipe Feto e o Bruno Gagá, que são... Tem também aquele magricelo paidético lá, o Fifi. E muitos outros, né? Representantes da agenda woke, K-pop. Tudo isso aí é agenda woke. E as mulheres não gostam disso, não, tá? Elas fingem que gostam. É uma falsa sinalização de virtude, mas biologicamente elas não estão preparadas para sentir atração física. Embora também, isso não é o assunto aqui do podcast, porque as mulheres do Ocidente estão 100% contaminadas com produtos químicos que vêm sendo dispersos na maquiagem, nos produtos de limpeza, cosméticos. São centenas de substâncias que são lançadas no corpo das mulheres de forma proposital. Estão dissolvidas aí no filtro solar. Eu, pra falar a verdade para vocês, eu uso muito pouco filtro solar. Eu tenho usado no rosto, porque eu fico muito tempo ao ar livre, e chapéu. Mas quando eu tô fazendo estas práticas que eu digo para vocês, eu procuro tomar ao redor de 12:00 e 1 da tarde, ao menos 20 minutos de sol sem camisa, para produção de vitamina D. Então eu ponho às vezes um protetor solar muito mais ou menos no rosto, para não manchar, não envelhecer, e na cabeça eu ponho um chapéu. Agora, a grande superfície de contato do corpo, que é o tórax, está tomando sol puro. Jamais sem protetor. Jamais. É nocivo o protetor solar. Eu quero minha vitamina D o mais alta possível, a minha testa o mais alto possível. Nunca é demais. E se você não cuida da tua testosterona, você vai perdendo capacidade de raciocínio, capacidade de iniciativa, e você vai se tornando um Michael. É isso que acontece. Por outro lado, nós temos aí vários estímulos para se manter no woke, e não temos estímulos para o heroísmo. Isso começa como? No que é escolhido pela grade de programação da televisão, de leitura. Nós deveríamos voltar para os heróis da antiguidade clássica greco-latina. Nós deveríamos ler a história de Viriato, de grandes lideranças intelectuais e militares que tiveram na história da humanidade, né? Leônidas. Que mais? Aquele viking, Ragnar Lothbrok, Beowulf, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, Estácio de Sá, vários elementos aí que
moldaram a história da humanidade com masculinidade. Pouquíssimas mulheres tiveram influência na história da humanidade. Pouquíssimas. Pouquíssimas, pouquíssimas. Joana d'Arc, excelente exemplo, guerreira católica, foi morta por um julgamento fraudulento da Igreja Católica. Uma instituiçãozinha peculiar, né? Difícil da gente lidar. Então, chegou-se a esse ponto de controle da criminalidade, porque esse país está sendo preparado para ser invadido, não vai ter reação nenhuma. A turminha da agenda woke vai ficar do lado de quem invadir, porque eles anseiam por um pipiozinho dentro do popozinho deles. Eles querem ser dominados sexualmente por chineses e muçulmanos. Eles não veem a hora de serem vendidos como baixa base. E porque eles também não têm filho, não têm compromisso com a próxima geração. E quem não tem filho rapidamente se entrega a qualquer agenda. Quem não tem filho e não tem Deus, quem não crê em Deus, crê em qualquer coisa. Quando você crê em Deus e forma uma família, é muito mais difícil de você ser manipulado. Uma chave vira dentro de você. É isso que acontece. Vira uma chave dentro de você e você não vai mais aceitar qualquer coisa que vai botar tua descendência em risco. Então, casar tarde, estudar demais. Estudar nunca é demais, mas essas besteiras que são ensinadas em universidades brasileiras, hoje eu sou um cara contra curso superior. Sou contra, acho melhor o cara aprender sozinho. Aprenda a estudar, aprenda a aprender. As bibliotecas, a internet abundam de conhecimento aí para você. Você pode fazer sua faculdade por conta própria. O mercado de trabalho tá cagando para isso. Tem as regulamentações em alguns cursos superiores que realmente você precisa ter, né? O canal ali, o diploma, mas de modo geral, conheci da minha vida e grandes expoentes de determinadas áreas do conhecimento que não tinham nível superior naquela área. E a agenda woke é sempre assim, eles criticam tudo e a todos. Qualquer característica masculina é criticada, apontada, e eles não têm coragem de reagir a nada. Porque o woke é a antessala do gaysismo, né? O homem que adquire a agenda woke, ele tá a um passo de dar o cu. E quando ele dá o cu, ele é invadido por demônios e perde a essência da alma dele. A alma dele passa pro controle de seres que estão aguardando na espreita para invadir aquele avatar ali e se apossar dele. A La Vita ti trascinerà. Adoro esse poema. La Vita ti trascinerà. Ninguém quer saber. O tigre, quando ele vai comer a presa, ele não pergunta a religião da presa, se é justo, se é injusto. Ele simplesmente ataca, mata e come. Ninguém vai ter pena de vocês. Quando o crime organizado tomar conta do Rio de Janeiro de vez, eles vão tirar vocês de casa, vão estuprar vocês, homens e mulheres, vão matar, vão executar vocês a sangue frio, vai ficar por isso mesmo. Ninguém vai olhar no teu olhinho e vai falar: ô garotinho bonzinho, menininho do papai, vem cá com o titio. Não vai, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Amigos, treinamento difícil, combate fácil. Então vocês vêm sendo preparados há décadas para sofrerem uma invasão sem qualquer reação e nem se dão conta disso, porque estão distraídos com futebol, pagode, sertanejo, música, essa música
nojenta, ridícula brasileira, que é os donos das emissoras de rádio são participantes de sociedades iniciáticas, isso é bem óbvio. As concessões passam de pai para filho e eles vão diminuindo o horizonte de consciência das pessoas com essas agendas coordenadamente. Essas agendas são colocadas de forma coordenada pelos canais de TV, rádio, Hollywood. Alguém já viu algum filme aí sobre Viriato? Herói lusitano na resistência contra os romanos? Alguém já viu? Não tem, né? Algum filme sobre Vasco da Gama? Então, na minha infância, década de 80, nós nos inspirávamos em o que tinha, né? Rambo, Schwarzenegger, Chuck Norris, Steven Seagal, Van Damme, um pouco mais depois, e Charles Bronson, fantástico. Então, isso se insista no seu ser, te impregna, te reprograma. Como é feito em várias sociedades revolucionárias nacionalistas, como a Carbonária. Falaremos aqui mais para frente da Carbonária de forma mais detalhada, mas você quer... Quem não queria na década de 80 o garoto? Queria ser o Schwarzenegger, queria ser o Stallone. Toda aquela problemática exposta no Rambo 1, né? A gente sintonizava com aquilo. Você sai de um filme de luta do cinema, você sai querendo bater em todo mundo. É uma energia positiva tão grande, porque são as mesmas técnicas de programação usadas, por exemplo, nas Forças Armadas, que, evidente, quando você era moleque, se você saísse de um filme de ação, o estímulo era tão forte que depois isso vai se desgastando, né? Você vai ficando mais adulto, a fórmula cansa, provavelmente é isso, né? Os primeiros estímulos são sempre os mais importantes, né? Cachorro velho não aprende truque novo. Mas você teria muito mais sucesso numa briga depois de ver um filme do que antes, né? Um filme de ação aí que você sai com a testa lá em cima, adrenalina lá em cima. Isso é extremamente benéfico para a formação de um garoto. E eu tenho pessoas aí colegas de trabalho que argumentam, defendem o Nelip Feto, deixa o filho ver. O filho tá com sobrepeso, o dia inteiro no videogame, ficando esquisitinho. E ele defendendo que não tem nada a ver, que a criação tem... Tudo tem a ver. Nós somos esponjas. Nós somos rádio-esponjas. A gente se adapta ao meio, se conforma ao meio. Por isso que eu não quero nunca mais na minha vida voltar a morar em cidade grande e nem mesmo apartamento. Isso leva à degeneração. Falaremos aqui mais na frente de vida ascética, vida monástica. Por que vocês acham que os monastérios e centros de treinamento, conventos, são sempre em lugares isolados? Porque para a iniciação acontecer, a iniciação ela é um conhecimento pneumático, ela vem do céu para nós. Você não pode estar ouvindo funk, num baile funk, num ambiente de degeneração que espante os anjos. Você tem que estar em contato com a natureza, trabalhando a terra, tomando banho gelado, cortando lenha, fazendo fogueira. Você tem que estar no mundo de Deus. As cidades são obra do homem, é o mundo do homem. Elas são malignas em si, porque você fica acordado até tarde, dado a lascívia. Vocês já viram boate em área rural? Não tem. Boate gay em área rural? Não tem. Puteiro em área rural? Muito difícil.
Boteco em área rural fecha cedo, vai todo mundo ter que trabalhar no dia seguinte. Não existe madrugada no mundo rural, agrícola. Não existe madrugada, porque simplesmente a madrugada você está dormindo. Tem animais selvagens, tem lobos, tem nada para fazer, não tem iluminação. A partir do momento que vem a iluminação artificial a noite toda, criou-se a cultura da madrugada no século XVIII, né? Cultura recente de ficar acordado, boemia até tarde. Depois você tem luz, você chega em casa andando, né? A cavalo, andando de carro, enfim. No meio rural não tem isso. Estado de chão, como é que você vai voltar para casa? Então, isso mudou a humanidade. Isso mudou a humanidade. E você tem, de certa forma, o cara da cidade grande, ele é intelectualmente superior. Não é uma regra, mas na verdade é uma regra, né? Tem as exceções, evidentemente, mas é uma regra. O cara da cidade grande que estudou, né? O cara que estuda, né? Não tô falando o Zé Cu, a base da cadeia. Mas o cara que tá ali no meio da pirâmide, ele é intelectualmente superior ao cara do campo, mas só nisso. No resto ele perde em tudo. E o homem do campo, ele também, ele tem que levantar a régua. Hoje em dia, eu sou um homem do campo, digamos assim, mas eu tento manter a régua alta, falar português com correção, porque se você não falar, daqui a pouco você tá falando igual caipira, vira hábito. O pessoal acha bonitinho falar igual música sertaneja. Não é porque eu tô no campo que eu vou escutar essa porcaria de sertanejo universitário, eu vou escutar música boa. Vou escutar música clássica, rock, anos 70, 80, enfim, música italiana, outras coisas aí. E não é porque eu tô no campo que eu vou ler sobre pecuária o dia inteiro sem parar, não. Procurar fazer curso de filosofia, eu tô fazendo 4 cursos ao mesmo tempo, fora minhas atividades laborais, família, prática de exercícios físicos intensos, faço 3 atividades físicas por semana, diferentes, né? Então, basicamente, eu tenho atividade física todos os dias na minha vida, incluindo sábados e domingos. Leio todos os dias, oro todos os dias. Não podemos achar que orar é coisa de religioso e puritano, uma idiotice falar isso. Nem sabe nem o que é puritanismo. E, como eu falei, né? Já falei aqui no passado, se você desenvolve a espiritualidade somente, você vira um hippie. Se você desenvolve somente a intelectualidade, você se torna um nerd. Se você desenvolve somente a prática física, você vira um marombeiro tipo bovino. Se você desenvolve todos, você se torna um templário, um cavaleiro Jedi, um combatente de elite pronto para mudar a tua realidade, o seu país, inspirar as pessoas que podem ser salvas. Nem todos podem, nem todos querem ser salvos. A maioria quer se tornar o Bruninho Gagá. A maioria quer se tornar o Fifi, o Nelipe Feto. E o sistema é muito mais fácil você se entregar do que lutar. É muito mais fácil você ceder. E o sistema está te dando isso para os seus filhos. Os orques não têm filhos, eles transformam seus filhos em orques. Os progressistas não conseguem criar filhos que prestem, a não ser os de sociedades iniciáticas avançados, que dão esse treinamento que eu estou passando para vocês aqui, para os filhos em casa, na Europa, em centro de treinamento, e depois eles voltam aqui para o Brasil para ser diretor de DCE, de letras, de faculdade. Reparem, né? José Serra era... O que ele era mesmo? Procurem lá.
Presidente nacional da Uni, nada disso é ao acaso. Esse pessoal foi na Europa sofrer treinamento décadas atrás. Então, hoje você tem uma briga, na verdade uma briga antiga, tá nesse livro A Fé Revolucionária, que eu tô lendo, já falei para vocês aqui, não tem como resenhar um livro desse tamanho, mais de 800 páginas, James Billington, A Fé Revolucionária, Fire in the Hearts of Man. Esse processo já é muito antigo na Europa, mas você tem dois grandes ramos de divisão dos esquerdistas, né? Os nacionais socialistas e os nacionais patriotistas, eu acho que é isso. Na verdade é o esquerdismo, né? Como é que eles falam lá? É o socialismo que hoje virou identitário e o socialismo nacional. São linhas aí que no Brasil virou aí o PDT e o PTB, né? Os grandes expoentes. Quem que sobrou de remanescente aí? O que está tentando aí se descolar da esquerda é o Aldo Rebelo. Antes dele, Brizola, Getúlio Vargas, Darcy Ribeiro. Há uma diferença. Há uma diferença. Não estou aqui defendendo nenhuma corrente aqui, mas é bem menos pior. É bem menos pior o Darcy Ribeiro, o Aldo Rebelo, o Ciro Gomes, talvez, vai, cara, cada dia tá de um jeito aquele cara, né, coitado, ele... natureza marca. E do que essa linha woke do PT e do PSOL. Basicamente, PT e PSOL, a linha entreguista mesmo, internacionalista. Quer ver... E aquele que saiu, o Minto, adotou essa política woke aí com tudo, não fez nada pra frear, ficou fazendo piadista. É um animador de auditório, né, gente? Vamos falar a verdade. Ainda bem que esse animador de auditório saiu. Nos livramos da decepção, nós nos livramos da falsa esperança. E a esperança agora somos nós. Queria falar também que um amigo esteve agora numa cidade, prefiro não falar qual, e visitou um condomínio rural. Não é pro bolso dele, que ele disse. Estão pedindo muito caro, como eu já falei. Quem tem grana já captou a tendência, e se nós não montarmos o nosso, vamos ter que comprar com lucro, não para nós. Vamos ter que comprar o dos outros. O cara pegou, loteou sítios gigantes, bem grandes, dá para criar boi, inclusive. E o cara cuida da manutenção da rua, de luz, água, alguma segurança. Condomínio rural, né, gente? Condomínio rural. Reparem, eu venho estudando a questão de festivais transformacionais, né? Burning Man, Blossom, não sei das quantas, entre outros aí, essas festas reis. Isso é uma agenda espiritual de mudança de... Eles nem negam isso. Mudança de comportamento. Mudança interna, mudança da sua programação básica, do seu setup. Estimula a formação de comunidades de retardados, né? Enquanto a China está desenvolvendo raio laser, Israel está desenvolvendo bomba atômica, os retardados lá fazendo miçanga. Mandala, miçanga, artesanato, pulseirinha, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente tem que plantar maçã numa quantidade muito maior do que a gente possa comer, vender, secar, guardar, fazer torta e dar para porco comer. Isso é uma comunidade. Como se fundou no Brasil, imitou-se os europeus que vieram para cá, colônia germânica principalmente. Eu já visitei a cooperativa de crédito agrícola mais antiga do Brasil. É isso que tem que ser feito. Produzir alimento em grande quantidade para conseguir adquirir o que não se consegue produzir
e se desligar dessa porcaria que tá desabando. Se desligar do que tá desabando. Depois que essa porcaria vai desabar, porque as forças de segurança estão todas woke, vai ter uma hora que com peteleco você vai derrubar todas elas. É um castelo de cartas de... Porque eles são bodinhos liberais. E é isso que eles fazem no fundo, no fundo. Eles ficam lá na casinha deles lá, dando cozinho e... Todo mundo sabe disso, né? Fazendo os rituaizinhos deles lá com os rapazes. Entre rapazes, né? Encheram aquela porcaria de mulher e de viado, agora deu no que deu. Os chifrudinhos ficam lá. Lambendo e cheirando o popozinho do coleguinha, do irmãozinho de loja. Ficam lá. É isso que eles fazem o dia inteiro, além de pintar meio fio. E essa porcaria se espalhou. E aí vem um cara com culhão, um careca com culhão e toma conta de tudo. Que plano maravilhoso, né? Olha aí, deu super certo. Deu super certo. Tomaram conta do país. Então essa agenda agora se espalhou pelo Japão, que é uma colônia ideológica americana. Se espalhou pelos Estados Unidos. 60% do jovem americano hoje é inapto para o serviço militar. E os árabes estão no veneno, os chineses no veneno, os russos estão no veneno, os chechenos estão no veneno. O africano fica dançando, dançando, e o europeu fica no vape, no cigarro, preocupado com as causas ambientais. São umas gretinhas. Aí tem aquele cuck nadar. A bosta da América Latina não sai daquela merda nunca. Os países nórdicos cada vez mais cucks, mais nazistas. Então se preparem aí, quem tá mandando no mundo doravante é o eixo russo-chinês, comunismo russo-chinês, o velho eixo comunista russo-chinês que o Trump tentou trazer para o nosso lado, foi tirado do poder. E agora esse eixo tem o eixo islâmico, que eu acho que não se sustenta, porque o islâmico ele é intelectualmente... Claro, não vou... A intelectualidade islâmica tem uma parte muito rica, mas não vem ao caso porque ninguém lê. Nem lá ninguém lê. A grande maioria é doente mental. Uns fazem casamentos consanguíneos e etc. Questões religiosas também que levam eles a reprimir estudo e tecnologia. Eles... Não vejo eles dominando pelo número. Talvez. Tem muitas pessoas aí filiadas a taricas que a gente não sabe aqui no Brasil. Estão aí falando, escrevendo em programas de rádio, TV e são controlados por taricas. Lembra da cena dos 300 de Esparta? O Rodrigo Santoro lá pega os Xerxes, né? Pega o Leônidas por trás, bota as duas mãos nos dois ombros de Leônidas e fala: submeta-se a mim. Submeta-se, é isso mesmo, gente, é o terceiro olho. Essa submissão tem que ser total, tá? E é doloroso. Então é isso. Vocês acham que é mentira? Assistam lá. Submeta-se a mim. E o Nelip Feto está pronto a convocar toda a população brasileira. Entrega tudo, vamos nos submeter. Fiquem de 4 e rezem para eles fazerem com a gente o que eles quiserem. Entrega a floresta. Bota a Marina para ser ministra. Não pode explorar o ouro, não pode explorar diamante, não pode explorar madeira, não pode explorar pau rosa, não pode explorar nada. Deixa só eles podem explorar. A gente não pode explorar nada. A gente não pode ter ferrovia, não pode ter rodovia, não pode ter ferramenta que presta, não pode ter carro que presta. A gente não pode. Por quê? Porque a gente é o woke.
É a agenda dos fracassados. Então essa gente tem que ser ridicularizada. Toda vez que eu vejo alguém woke na minha frente, é muito fácil destruir o woke. Olha pra cara dele e fala: você é um ridículo. Você é um merda. Ele não vai fazer nada porque ele é woke. Ele é uma derivação do movimento Paz e Amor, o movimento hippie da década de 60, que foi planejado pela KGB em 1920. Em 1920, a KGB planejou todo o movimento hippie e a cultura depois a porcaria toma pernas por si só, anda por conta própria e se espalhou pelo Ocidente. E agora preciso de uma nova revolução, porque quem tá aí não consegue mudar nada. Mas a hora que for interessante, os controladores vão tirar essas pessoas de cena e vão botar outras pessoas. Porque o pessoalzinho do direito foi grande responsável, a turminha do direito, por espalhar essa agenda Brasil afora, com apoio aí da mídia, obviamente, que é controlada por sociedades iniciáticas. Então, tá aí. Pouco tempo para fazer alguma coisa. E as pessoas estão migrando. E agradecer, já para encerrar, né? Tanta coisa ruim para falar, mas agradecendo aí os e-mails, os inscritos, palavras de apoio, pedidos aí de live, vamos atendendo conforme for possível. Continue enviando, meu tempo é curto. Eu poderia tentar fazer uma live mais perfeita, com um roteiro, mas aí também nunca fica pronto. Eu trabalho sozinho. E é isso. Deus abençoe vocês. Espero que gostem do episódio e até muito breve.